Deus. Depois que você dá um glória a Deus, você pode sentar. Amém? Glória a Deus. Fica à vontade. Amém, irmãos? Sinta-se à vontade à mesa do Senhor. Hoje nós estamos sentados na mesa do Senhor. Aujourd'hui, nous sommes assis à la table du Seigneur Para comer do pão do céu. pour manger le pain du ciel. Glória a Deus. Senhor Jesus, Le Seigneur Jésus, Ele é o pão do céu. c'est le pain du ciel. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia Je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible, no livro do profeta Jonas. livre du prophète Jonas, Nós vamos ler o capítulo 1. premier chapitre. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Jonas. Eu vou fazer uma leitura breve. Je vais faire une lecture très rapide. Era necessária a leitura do capítulo 1, Il faudrait lire tout le chapitre. mas eu vou ler um versículo Mais je vais lire un verset que acredito resumir o capítulo 1. qui résume très bien le premier chapitre. Glória a Deus. O versículo 6 Verset 6. diz assim, amém? Esperar você encontrar, já está ali no telão. Se você não tem um exemplar da Bíblia, você pode ler conosco aqui no telão, tá bom? Si vous n'avez pas la Bible, vous pourrez regarder sur l'écran avec nous. Jonas capítulo 1, versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Jonas 5,6. La Bible dit: Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Amém, glória a Deus. Quem pode fazer uma oração comigo? Amém? Qui peut faire une prière avec nous? Glória a Deus. É importante, irmãos, essa oração antes da palavra é muito importante, Cette prière est très importante porque Deus responde à sua expectativa. parce que Dieu répond à tes Se expectatives. você tem pouca expectativa, Si tu as peu d'expectatives, Deus vai falar pouco com você. Dieu va peu te parler. Mas se você tem muita expectativa, Mais si tu as beaucoup d'expectatives, Deus vai falar muito com você. le Seigneur va beaucoup te parler. Amém? Então ore comigo. Prie avec moi. Diga assim: Senhor, Seigneur, eu entrego meu coração je mets mon cœur para ser transformado pela tua palavra. pour être transformé par ta Diga parole. tudo que o Senhor tem para mim, Tout ce que le Seigneur a pour moi, tudo que o Senhor tem para me transformar, tout ce que le Seigneur a pour me transformer, libera agora, libère, Seigneur, através da tua palavra. à travers ta parole. Porque eu quero sair daqui melhor Parce que je veux sortir d'ici meilleur para te servir, pour te servir em nome de Jesus. au nom de Jésus. Amém, amém. Irmãos, a história de Jonas, L'histoire de Jonas, ela é muito interessante. elle est très intéressante. E eu acredito Et je crois que um pouco da vida de Jonas qu'un peu de la vie de Jonas tem a ver com a gente. a à voir avec nous. E eu acho interessante você olhar para o que nós vamos falar hoje Et c'est intéressant que vous regardiez ce dont nous allons parler e aujourd'hui examinar um pouquinho você. et pour que tu Se t'examines, colocar no lugar de Jonas. pour que tu te mettes à la place de Jonas, Mesmo que seja complicado. même si ça semble compliqué. Talvez seja dos profetas que a gente menos se espelha. Peut-être que c'est un des prophètes sur lequel nous Mas pensons vamos, que nous ne ressemblons vamos pas. dar uma olhadinha, vamos partir por esse princípio. Mais nous allons partir de ce principe. Vamos partir por essa base. Allons avec cette base. Observe que Jonas, ele conhecia Deus, Jonas connaissait ele Dieu, tinha uma vida com Deus, il avait une vie avec Dieu, ele fazia o seu devocional, il faisait son temps dévotionnel, ele passou pelos cursos, il est passé par les cours, conhecia a palavra, il connaissait la parole, e portanto ele era considerado profeta. et pour autant il était considéré comme prophète. Aonde Jonas ia, ele era considerado como homem de Deus. Là où Jonas passait, il était considéré comme homme de Dieu. E de repente o Senhor falou com ele. Et d'un seul coup, le Seigneur lui a dit, E quando o versículo 1 diz assim: et quand le premier verset dit, E veio a palavra do Senhor a Jonas. la parole du Seigneur est venue à Jonas. Quando você encontra essa expressão, Quand tu rencontres cette você expression, pode trocar palavra tu peux changer le mot parole por Jesus. par Jésus, Porque Jesus é o verbo parce que Jésus est le Verbe que se fez carne. qui s'est fait chair. E veio Jesus Et Jésus est venu a Jonas à Jonas e disse para ele: Vai a Nínive et lui a dit, va à Ninive, e pregue a eles a minha palavra. il prêche là ma parole, E clama contra aquela cidade. il clame contre cette ville. Então observa, perdão. Garganta deu
É de tanto da glória. Então observe. Observez avec moi. O Nicolas ficou preocupado. Já passou, viu, Tá Nicolas? bom, pastor. Glória a Deus. Observe que a vida dele Observez que sa vie começou então a tomar um outro sentido. a commencé à prendre un autre sens. Ele estava vivendo uma intimidade com Deus. Il vivait une intimité avec Dieu E agora ele vai entrar no propósito de Deus. et maintenant il va rentrer dans le plan de Dieu. E as duas coisas estão ligadas. Et les deux choses sont liées. Muitas das vezes nós vivemos uma preparação Beaucoup de fois, nous vivons une préparation para o propósito de Deus. pour le plan de Dieu. Mas existe um momento Mais il existe un moment que Deus se revela a nós. où Dieu se révèle à nous, Que a palavra vem a nós que la parole vient à nous e nos revela o propósito. et nous révèle l'objectif. Então tem um problema. Il y a un problème, Que quando Deus revela o propósito, que quand Dieu révèle le plan, ele vai fazer de tudo il va tout faire para o propósito se cumprir. pour que ce plan s'accomplisse. Então observe, queridos, que quando Deus falou com ele, Donc quand Dieu a parlé avec Jonas, ele teve uma reação muito esquisita. il a eu une réaction très bizarre. Ele foi ao contrário Il allait au contraire do propósito de Deus. du plan de Dieu. Observe bem que Jonas não se desviou. Regardez bien que Jonas ne s'est pas No dévié. entendimento dele, ele não estava se desviando da presença de Deus. Dans sa compréhension, il ne se déviait pas de la présence de Dieu. Ele só não estava de acordo Il était juste en désaccord com aquilo que Deus mandou ele fazer. avec ce que Dieu lui a ordonné de faire. Ele acreditava que podia se afastar Il do pensait propósito qu'il pouvait s'écarter de l'objectif e mesmo assim andar na presença. et malgré ça continuer dans la présence de E Dieu. eu quero dizer para você biblicamente que E- isso é impossível. Et je veux vous dire que selon la Bible, c'est impossible. O propósito de Deus Le plan de Dieu e a presença de Deus et la présence de Dieu estão interligados. sont liés entre elles. Você não pode escolher um dos dois. Tu ne peux pas choisir un des deux. As duas coisas Les deux choses estão interligadas. sont liées entre elles. Então observe que Jonas, diz a Bíblia aqui no texto, no capítulo 1, Et observe que la Bible dit que Jonas, dans le chapitre a Bíblia 1, diz que Jonas saiu da presença de Deus. il est sorti de la présence de Dieu. Ele se afastou do propósito. Il s'est écarté du plan de E Dieu. se afastar do propósito Et quand il s'écarte du plan de Dieu, é igual a se afastar da presença. c'est égal à s'écarter de la présence de Dieu. Então logo, queridos, quando ele pegou a direção errada, Et quand il a pris la mauvaise direction, que ele foi para Jope, qu'il est allé à Joppe, e então ele pegou um navio em direção a Tarsis, il a pris un navire en direction de Tarsis, direção completamente errada. qui est la direction complètement opposée. Então observe que agora Deus está fazendo algo Et maintenant, Dieu fait quelque chose que a gente nunca entende que nous ne comprenons jamais quando nós estamos vivendo. quand nous vivons ça. Deus está fazendo o mundo inteiro, Dieu fait que le monde entier, ou seja, usando a natureza, il utilise la nature, usando il pessoas, utilise les personnes, usando il circunstâncias, utilise les circonstances para nos trazer de volta para o propósito. pour nous ramener à l'objectif. Se alguém dentro do navio falasse assim, Jonas, Si quelqu'un à l'intérieur du navire avait dit Jonas, pregue uma palavra, estou ilustrando, tá bom? prêche une parole, Jonas ia falar, eu vou pregar uma palavra. Jonas allait prêcher cette parole. O Senhor é o meu pastor Le Seigneur est mon pasteur e nada me et faltará. rien ne me manque. Ele estaria pregando a palavra, Il aurait prêché la parole, mas ele está distante do propósito. mais il était distant du plan de E Dieu. quando nós estamos distantes do propósito, Et quand nous sommes distants du plan, Deus está trabalhando contra nós. Dieu travaille contre nous. É como se ele fosse o nosso adversário. C'est comme si c'était notre adversaire. Na verdade, nós estamos sendo adversários dele. En vrai, c'est nous qui sommes l'adversaire Nós de Dieu. estamos lutando contra o propósito dele. C'est nous qui luttons contre son E a Bíblia objectif. diz, quando Jesus se apresentou a Paulo, Et la Bible dit que quand Jésus s'est présenté Jesus à disse Paul, assim, ai daquele Jésus a dit que se levantar contra mim. « Ah, le pauvre qui se lève contre moi. Ai daquele que tentar lutar contra mim. Ah, le pauvre qui tente de lutter contre moi. E muitas das vezes, saindo do propósito, » Et beaucoup de fois, quand nous sortons de l'objectif, precisamos entender que estamos lutando contra Deus. nous devons comprendre que nous luttons contre Dieu. Porque ele não separa a sua presença Parce qu'il ne sépare pas sa présence do seu propósito. de son objectif. Quantos estão entendendo? Qui comprend? Então diga assim, é forte. Dites c'est fort. Então olha só, irmãos, muitas das vezes a gente fala assim, Et beaucoup de fois, nous disons, quer saber de uma coisa? Eu amo Deus, tu sais quoi, j'aime Dieu, mas esse negócio de ir na igreja, mais aller à l'église, não vou não. non, j'y vais pas. Eu continuo servindo Deus, Je continue à servir Dieu, mas eu não vou mais na igreja. mais je vais pas à l'église. Continuo servindo Deus, Je continue à servir Dieu, mas eu não vou. mais je ne vais pas. Eu não vou evangelizar, Je vais pas évangéliser, eu não vou cantar, je vais pas chanter, eu não vou pregar. je vais pas prêcher.
Isso serve para nós. Et ça nous sert. Deus não separa a presença do propósito. Dieu ne sépare pas la présence de Se son nós objectif. sairmos do propósito, Si nous sortons du plan, nos tornamos inimigos de Deus. nous devenons ennemis de Dieu. Se a gente para de cumprir Si on arrête d'accomplir aquilo que Ele mandou a gente ce fazer, qu'il nous a ordonné de faire, Ele vai agora fazer um exército il va faire qu'une armée para nos alinhar va nous aligner ao propósito inicial. au plan initial. Por isso que na carta aos Efésios, C'est pour ça que la carte vou Éphésiens, pegar a pregação da minha esposa agora. je vais prendre la prédication de mon épouse. A Bíblia diz para voltar ao primeiro amor. La Bible dit de revenir au premier E amour. voltar ao primeiro amor Et revenir au premier é a amour, mesma coisa de voltar para o propósito. c'est la même chose que revenir au plan. Voltar a fazer com alegria Revenir à faire avec joie aquilo que Deus mandou a gente fazer. ce que Dieu nous avait ordonné de faire. Agora observe uma coisa. Mais observez bien, Muitas das vezes nós queremos tratar Deus beaucoup de fois nous voulons traiter Dieu conforme o que nós pensamos. conformément à ce que nous pensons. Deus falou assim: vai a Nínive Dieu a dit va à Ninive e pregue arrependimento a eles. et prêche le repenti. E Jonas, pensando Et Jonas a pensé, com a sua mentalidade, dans sa tête, ele disse: aquela cidade il a dit cette ville, não merece. elle ne mérite pas. Eu não gosto. Je n'aime pas. Eles são nossos inimigos. Ce sont nos ennemis. E portanto, eu decreto Et pour autant, je décrète que aquela cidade não terá o perdão de Deus. que cette ville n'aura pas le pardon de Dieu. E deve ter falado um monte de línguas estranhas. Et il a dû dire plein de choses bizarres. E saiu do propósito. Et il est sorti du plan. Só que Deus é Deus de todos. Sauf que Dieu est Dieu de tous. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar a todos, Jésus est venu pour sauver tout le monde, tanto grego autant les Grecs como judeu. que les Juifs. Ele está fazendo uma comparação entre judeu e gentil. Il fait une comparaison entre les Juifs Está dizendo que todos os et les athées. povos, Ça veut dire que tous les peuples, todo aquele que invocar o nome do Senhor, tous ceux qui vont invoquer le nom du Seigneur, inclusive Nínive, aussi Ninive, será salvo. sera sauvé. Portanto, a cidade, para Jonas, Pour autant, la ville, pour Jonas, a cidade não merecia. la ville ne méritait pas. Agora observe bem, irmãos. Et regardez bien, Agora vai ser um pouco forte. ça va être fort maintenant. Mas eu posso falar, gente? Posso? Amém? Est-ce que je peux parler? Quantas vezes nós fazemos isso? Combien de fois nous faisons ça? Vou não. Por aquele ali não vou orar. Là, je ne vais pas, non. Para aquela situação, não. Pour cette situation, non. E a gente se coloca. O problema disso, Et le problème de ça, o problema de Jonas, vou tirar você para ficar leve. je vais t'enlever pour que tu te sentes mieux. O problema de Jonas Le problème de Jonas, é que ele está dizendo assim: eu sou melhor do que Nínive. qu'il dit, je suis meilleur que Ninive. Eu não vou lá Je ne vais pas là-bas, porque eu acredito que mereço a misericórdia de Deus. parce que je ne crois pas qu'il mérite la Et miséricorde de eles Dieu. Moi, je la mérite. E na verdade, quando Deus olha para nós, Et quand Dieu regarde vers nous, Ele nos vê sempre na mesma estatura. il nous voit tout le temps avec la même position. Não importa o nível espiritual que a gente esteja, Peu importe le niveau spirituel, Deus nos vê dignos de misericórdia. Dieu nous voit dignes de miséricorde. Não importa o estado espiritual da pessoa, Peu importe la hauteur spirituelle de la personne, o Senhor quer salvar esta pessoa. le Seigneur veut sauver cette personne. E muitas das vezes a gente diz assim: Et beaucoup de fois, nous disons, eu sou ocupado demais para servir a Deus. je suis trop occupé pour servir Dieu. Pastor Fábio e a pastora Maiara, Pasteur Fabio, Pasteur Maillard, eles têm muito tempo, ils ont beaucoup de temps, eles têm muito dinheiro. ils ont beaucoup d'argent. Tá errado, querido. C'est pas vrai. O dia deles tem 48 horas. Leur jour à 48 A heures, semana deles tem 14. Eles podem servir. ils peuvent servir. Eles foram chamados para fazer a obra. Ils ont été appelés pour faire l'œuvre. Eu posso ficar um mês em casa. Moi, je peux rester un mois à la Você maison. já pensou a nossa mentalidade? Tu as déjà pensé, Eu posso ficar um mês em casa tranquilo, je peux rester un mois à la maison que a tranquillement. obra de Deus continua sendo feita. Et l'œuvre de Dieu va continuer à être faite. Irmão, Deus está trabalhando. Dieu travaille. Aí de repente sopra um vento lá. Et d'un seul coup, il y a un vent qui vient. Olha o vento soprando lá, ó. Regardez le bruit du vent. O barco começa a balançar. Et le bateau commence à balancer. E o crente já fala, tem que ir na igreja domingo. Et le chrétien se dit, je vais aller à l'église cette O fois. pastor está precisando de mim. Le pasteur a besoin de moi. O vento de Deus soprando. Et ça, c'est le vent de Dieu. E o Jonas agora fica desesperado. Et Jonas est désespéré. E ele já liga pedindo campanha de oração. Et il appelle et demande une campagne de Liga prière. para o irmão mais espiritual que ele conhece. Il appelle le frère le plus spirituel qu'il connaît. É Deus que está soprando o vento. C'est Dieu qui souffle le vent. Pastor, o inimigo está furioso. Pasteur, l'ennemi est furieux. Não sei o que eu fiz. Je ne sais pas ce que j'ai fait.
Mas o inimigo está furioso contra mim. Mais l'ennemi est furieux contre ma vie. Se levantou vento, Il s'est levé un vent très uma fort, tempestade. une tempête. Não é o diabo, Ce n'est pas le diable, é Deus c'est Dieu lui-même que está soprando esse vento. qui souffle ce vent. E quando Deus sopra o vento, Et quand Dieu souffle ce vent, é para trazer você para dentro do propósito. c'est pour te ramener à l'intérieur du plan. Quantos estão entendendo? Amém? Qui comprend? Deus quer trazer você para dentro do propósito. Dieu veut te ramener à l'intérieur du plan. Não tem nenhuma pessoa aqui, nenhuma, Il n'y a aucune personne que Deus não queira usar. que Dieu ne veut pas utiliser. Todo mundo que está aqui. Tout le monde qui est Se ici. você falar hoje assim, não é para mim, Si tu dis ce n'est pas pour moi, você está indo contra a Bíblia. tu vas contre la Porque a Bible. Bíblia diz que todos nós temos propósito. Parce que la Bible dit que nous tous, nous avons un plan. Todos nós fomos chamados Nous tous, nous sommes appelés para fazer a obra do Senhor. pour faire l'œuvre du Seigneur. Nós somos um corpo Nous sommes un corps. e o corpo se edifica. Et le corps s'édifie. O corpo trabalha junto. Le corps travaille ensemble. Todo mundo Nous tous, tem um propósito. tout le monde a un Se objectif. eu decido, Si je décide, se você decide si tu décides, se desconectar, se déconnecter deixar o propósito et abandonner le plan por tempo, pendant un temps, 2 tempos, 2 temps, 3 anos, 3 ans, o Senhor vai soprar vento lá. ce n'est pas un vent qui va souffler. E quando o Senhor sopra o vento, Et quand le Seigneur va souffler ce vent, isso aqui é muito sério que eu vou falar para você. c'est très sérieux ce que je vais vous Irmãos, eu dire. estou pregando com amor. Je prêche avec amour. Vou falar 3 vezes, Nicolas. Eu estou pregando com amor. Je prêche avec amour. Porque eu amo você, eu estou pregando essa mensagem. Parce que je vous aime que je prêche ce message. Porque eu amo a sua família, eu estou pregando essa Parce que mensagem. j'aime ta famille que je prêche ce message. Quando você está dentro de barco Quand tu es à l'intérieur d'un bateau e você está fugindo do et propósito, que tu fuis de l'objectif, você vai prejudicar tu vas préjudiquer todo mundo que está dentro do barco. tout le monde qui est à l'intérieur du bateau. É o que aconteceu com Jonas. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. O vento soprou. Le vent a soufflé. Aquele vento era por causa de Jonas. Ce vent était à cause de Jonas. Mas todo mundo estava sofrendo. Mais tout le monde a souffert. E o vento soprou. Et le vent a soufflé. E eles começaram a jogar tudo fora. Et ils ont commencé à tout jeter dehors. Tinha picanha lá dentro. Il y avait de la picagne. Tinha aqueles cachos de banana bonito. Il y avait des caisses de bananes. Fruta de todo tipo. Plein de fruits. Tinha arroz, feijão. Du riz, des haricots. Aquela farofa que a Nelly faz. Le farofa que fait Nelly. Farofa deliciosa. Jogaram tudo fora. Ils ont tout jeté. Começaram a perder tudo. Ils ont commencé à tout perdre. Por causa do propósito. À cause du plan. A gente muitas das vezes ignora, queridos. Et beaucoup de fois, nous ignorons Ou ça. pensamos que Deus ignora Ou nous pensons que Dieu ignore a situação da nossa vida. la situation de notre vie. Mas Deus nunca perde o controle. Mais Dieu ne perd jamais le contrôle. Se Ele não puder falar no seu coração, S'il ne peut pas parler dans ton cœur, Ele usa uma pessoa, il va utiliser une personne. Ele usa uma pedra, Il va utiliser une Ele pierre. usa uma jumenta, Il va utiliser une Ele jument. usa o vento, Il va utiliser le vent. Ele usa as montanhas, Il utilise les Ele montagnes. usa o mar, Il utilise la Ele mer. usa o peixe, Il utilise les poissons. Ele usa alguma coisa, mas Ele vai falar com você. Il utilise quelque chose, mais il va te parler. E olha só, alguém que foge do propósito Et regarde, quelqu'un qui fuit le plan, prejudica a sua família. il va préjudiquer toute sa famille. Porque quando o barco balança, Parce que quand le bateau commence à a balancer, família está dentro do barco. la famille est dans le bateau. É ou não é, gente? Olha que palavra séria que a gente está falando Vous aqui. voyez cette parole sérieuse? Tem propósito de Deus para sua vida. Il y a un objectif de Dieu dans ta vie. Estou cansado, Je suis fatigué. não aguento mais. Je ne supporte plus. Deus sabe o tanto que a gente aguenta. Dieu sait combien nous pouvons supporter. Sabia que Deus mede isso? Não adianta tentar convencer Deus, irmão. Tu sais que Dieu mesure ça, ça ne sert à Deus rien conhece d'essayer a de le gente convaincre. antes de eu nascer, Deus já me conhecia. Il nous connaissait avant de naître. E a gente está dizendo, Deus, eu não aguento mais. Et nous nous disons, Seigneur, je ne supporte plus. Eu vou parar. Je vais arrêter. E ele sopra o vento. Et lui, il souffle le vent. E já que você vai parar, então eu vou continuar. Il dit, toi, tu arrêtes, mais moi, je vais continuer. Quantos estão entendendo a palavra? Amém, irmãos? Qui comprend la parole? E balançou o barco, tiveram que jogar tudo fora. Il a balancé le bateau, ils ont dû tout jeter dehors. E mesmo jogando todas as bênçãos Et fora, même en jetant toutes les bénédictions dehors, eles não ficaram com nada para comer. il ne restait plus rien à manger. Não tinha mais nada para beber. Il n'y avait plus rien à boire. Ilustrando, é claro. C'est une illustration. Agora eles tiraram sorte. Et maintenant, ils ont tiré au sort. E estudando esse texto, eu achei algo muito interessante. Et en étudiant le texte, j'ai trouvé quelque chose de très A gente intéressant. pega Jonas de vez em quando e coloca ele num lugar. Des fois, on prend Jonas et on le met à un endroit. E fala assim, Jonas foi cara corajoso. Et on dit, Jonas était courageux. Ele falou assim, a culpa é minha. Il a dit, c'est de ma faute. Não, não é assim que a Bíblia diz. Non, c'est pas ça que dit la Bible. Tiraram sorte. Ils ont tiré au sort. Fizeram alguma coisa.
Ils ont fait quelque chose. E sabe quem foi que a pessoa que escolheram? Et tu sais qui a été la personne désignée? Foi Jonas. C'était Jonas. Tiraram Jonas, estava tentando dormir. Jonas voulait dormir. Tiraram ele lá de baixo. Ils l'ont réveillé Trouxeram ele, colocaram no meio. et ils l'ont amené au milieu de tous. Quem é o seu Deus? Qui est ton Dieu? Você vai esperar isso acontecer com você, irmão? Vai não, né? Quem é o seu Deus? Qui est ton Dieu? Da onde você vem? D'où viens-tu? Aonde você nasceu? Où es-tu né? E Jonas agora falou assim, rapaz, o próximo passo é Deus vai me matar. Et Jonas se dit encore un pas et Dieu Deixa va eu me falar tuer. logo a verdade. Je vais vous dire la vérité. Forçaram ele a dizer a verdade. Ils l'ont forcé à dire la vérité. E ele disse, olha, eu sou homem de Deus. Et il a dit, je suis un homme de Dieu. Conheço Deus. Je connais Dieu. Eu temo o Senhor. Je crains le Seigneur. Tudo que está acontecendo Et tout ce qui arrive, vai se resolver ça va se résoudre. se vocês me pegarem e jogarem no mar. Si vous me prenez et que vous me jetez dans la mer. Observe que Deus, muitas das vezes, pega a gente e joga no mar. Regardez que Dieu fait ça. Beaucoup de fois, il nous prend, Vou nous dizer jette para dans la você mer. o que significa jogar no mar. Je vais vous dire ce que ça signifie jeter à la mer. É quando você perde o contato do controle. C'est quand tu perds le contact du contrôle. Quando você não tem mais o controle da situação, Quand tu n'as plus le contrôle de la situation, é quando Deus joga você no mar. c'est quand Dieu te jette à la mer. Não tem solução mais para resolver. Não E tem é- como resolver. Il n'y a plus de solution. Não depende mais de você. Ça ne dépend plus de toi. Não é o seu esforço. Ce n'est plus ton effort. Não é as suas táticas. Ce n'est plus tes mouvements. Não são suas estratégias. Ce ne sont plus tes Agora Deus stratégies. jogou você no mar. Dieu t'a jeté à A la mer. sua vida está nas mãos dele. Ta vie est dans les mains de Dieu. De vez em quando isso acontece. Et ça nous arrive. E o crente fala, o inimigo está furioso. Et le chrétien dit, l'ennemi est furieux. É Deus que está trabalhando, irmão. C'est Dieu qui travaille. E agora tem um personagem nessa história Il y a un personnage dans cette histoire que ensina muito pra gente. qui nous enseigne énormément. O peixe obedeceu. Le poisson obéit Jonas não obedeceu, et Jonas non. mas o peixe obedeceu. Le poisson si. Ele estava assistindo aquilo em HD. Et je regardais ça. Ele estava, Haute definição. aonde o barco ia, ele estava. Deus, é cair um aqui, eu pego. Il y en a un qui est tombé, je vais le prendre. Deus mandou aquele peixe. Dieu a envoyé le poisson. A Bíblia diz que Deus mandou o peixe. La Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé le poisson. Observe bem, o peixe estava lá por acaso. Não existe acaso. Le poisson était là au hasard. Il n'existe Leia pas bem, de depois hasard. você chega em casa, você vai encontrar isso claríssimo no capítulo 1. Tu lis ça après dans ta maison, chapitre 1. Deus mandou o peixe Dieu a envoyé le poisson. ficar debaixo do navio. Il était en bas du navire. E ele falou assim, eu vou mandar lá de cima. Il a dit, je vais envoyer là d'en haut. Você engole ele, não machuca ele. Tu l'avales, mais ne le blesse pas. Você vai ficar com ele 3 dias. Et tu vas le garder 3 jours. Não quebra nenhum osso dele. Ne casse pas un seul os. 3 dias dentro do ventre do peixe. 3 jours dans le ventre du poisson. 3 dias dentro do ventre. 3 jours dans son ventre. Fez Jonas pensar bem. Et Jonas a bien pensé. Nós chamamos isso muitas das vezes do vale da sombra da morte. Et de nombreuses fois, nous appelons ça la vallée de la mort. Nós chamamos isso muitas das vezes de aprovação que parece que nunca vai acabar. Nous appelons ça d'épreuve qui ne va jamais terminer. Mas de vez em quando Deus leva a gente para um lugar. Mais souvent, Dieu nous emmène à un endroit. Deus leva a gente para uma situação Dieu nous emmène dans une situation que a gente tem que orar. où nous devons prier. Agora a gente tem que falar com Deus. Maintenant, nous devons parler avec Dieu. Agora a gente tem que ter um particular com Deus. Maintenant, nous devons avoir un moment particulier avec Agora Dieu. não tem mais navio, não tem mais dinheiro, não Il n'y a tem nada. plus de navire, plus d'argent, il n'y a plus rien. Agora sou eu, C'est juste moi, dentro da barriga de um peixe, à l'intérieur du ventre du poisson, sem saber o que vai acontecer sans amanhã, savoir ce qui va se passer demain, sem saber nem para onde eu estou indo. sans savoir où je vais. E Jonas orou. Et Jonas a prié. E ele pediu misericórdia. Il a demandé miséricorde. E ele pediu perdão. Il a demandé pardon. Observe que não é um perdão por ter saído da presença. É um perdão por ter saído do propósito. Ce n'est pas un pardon pour être sorti de la présence, mais un pardon pour être sorti du E plan quando de Dieu. Deus ouviu a oração de Jonas, Et quand Dieu a entendu sa prière, Deus deu mais uma ordem para o peixe. Dieu a donné un ordre au poisson. Guiou o peixe para o lugar certo, Il a guidé le poisson à l'endroit défini, aonde ele queria que Jonas fosse jogado. là où il voulait que Jonas soit jeté. Observe que o peixe obedeceu de novo. Et regarde, le poisson a obéi à nouveau. E depois de ter passado por tudo isso, Et après être passé par tout ça, o Jonas agora decidiu. Jonas a décidé cette fois. Já entendi, Senhor. J'ai compris, Seigneur, Eu tenho que pregar para Nínive. je dois prêcher pour Ninive. Quantos estão entendendo essa palavra? Qui comprend ce message? Queridos, da mesma forma que Deus estava assistindo a história de Jonas, De la même manière que Dieu assistait à l'histoire de Jonas, da mesma forma que o Senhor estava
trabalhando na vida de Jonas, De la même manière que Dieu travaillait dans la vie de Jonas, Ele está trabalhando na nossa vida. il travaille dans notre vie. Quantas vezes nós olhamos para as situações da Combien de nossa vida? fois nous regardons pour une situation? Quantas vezes nós olhamos para os nossos problemas, Combien de fois nous regardons nos problèmes para aquilo que está na nossa mente, pour ce qui est dans nos têtes e nós tomamos decisões contrárias et nous prenons des décisions contraires àquilo que Deus quer para nós. à ce que Dieu veut pour nous. Nós pegamos algumas situações como desculpa. Nous prenons une situation comme excuse. Eu tenho uma perna machucada J'ai une, e eu Une não blessure na posso jambe. servir a Deus. je peux plus servir Dieu. Outro diz assim: eu tenho um trabalho muito extenso, Et un autre dit j'ai beaucoup de travail, muito cansativo, très fatigant. e eu não posso servir a Je ne Deus. peux plus servir Dieu. Eu tenho muitas ocupações. J'ai beaucoup O d'activités. meu telefone não para de Mon tocar. téléphone n'arrête pas de sonner. Eu tenho muitas pessoas para cuidar. J'ai beaucoup de personnes à prendre soin. Deus sabe de tudo isso. Dieu sait tout. Se Ele tem um propósito para a sua S'il vida, a un plan pour ta vie, querido, alinha-se a esse propósito. aligne-toi à ce plan. Porque Deus não vai deixar. Parce que Dieu ne va pas laisser. Eu sei que Ele te ama Je sais qu'il t'aime mais do que qualquer pessoa neste mundo. plus que toute autre personne dans ce Deus monde. ama você mais do que o próprio corpo. Dieu t'aime plus que le propre corps. Porque Ele morreu por você. Parce qu'il est mort pour toi. Mas Ele não deixa Mais il ne laisse pas. você fugir Il ne te laisse pas fuir do plano que Ele tem para você. du plan qu'il a pour toi. Ele não vai deixar. Il ne va pas te laisser. Pastor, eu vou perder a salvação. Pasteur, je vais perdre mon salut. Não vai perder a salvação, não. Non, tu vas pas perdre ton salut. Porque antes, Parce que avant, Ele vai soprar um vento. il va souffler un vent. Ele vai balançar as velas do navio Il va balancer les voiles du navire para trazer você de volta. pour te ramener. Ele vai fazer alguma coisa. Il va faire quelque chose. Vai fechar alguma porta. Il va fermer une porte. Ou vai abrir uma Ou porta. alors il va ouvrir une porte. Ele vai aproximar uma pessoa de você. Il va approcher une personne de Ou toi. vai aproximar você de uma pessoa. Ou il va te rapprocher d'une personne. Porque às vezes você pensa que está trabalhando com alguém, Parce que des fois tu penses que tu travailles avec mas você quelqu'un, está trabalhando com um instrumento de Deus mais tu travailles avec un instrument de Dieu para aproximar você do propósito. pour te rapprocher du plan. Às vezes você fala que está morando do lado de um vizinho abençoado, Des fois tu dis que tu habites à côté d'un voisin béni, uma vizinha abençoada, ou alors une voisine bénie, ou uma pessoa que mora com você, ou alors une personne qui habite avec toi, e que essa pessoa é um instrumento de et Deus. que cette personne est un instrument de Dieu. Pastor, Deus usa instrumentos de Deus assim para pregar a palavra para a gente. Deus usa instrumentos, pode ir. Dieu utilise des instruments pour prêcher la parole. Deus usa instrumentos para nos abençoar. Dieu utilise des instruments pour nous bénir. Deus usa instrumentos para abençoar, para orar por a gente. Dieu utilise des instruments pour prier pour nous. Esses são os instrumentos quando nós estamos dentro do propósito. Ça, ce sont les instruments quand nous sommes à l'intérieur du plan. Quando nós estamos fora do propósito, Mais quand nous sommes à l'extérieur du plan, Deus usa outro instrumento. Dieu utilise d'autres instruments. Deus usa gente brava, Dieu utilise des personnes gente énervées, estressada, des personnes stressées, situações difíceis. situations difficiles, A gente perde as coisas. et nous perdons les choses. A gente acontece problemas imprevistos. Il arrive des problèmes, des E imprévus. a gente fala, o inimigo está Et furioso. nous disons, l'ennemi est furieux. Deus está querendo trazer você para o propósito. Dieu veut te ramener dans le plan. Eu estou estudando algo interessante. J'étudie quelque chose d'intéressant, Eu vou dar uma base para você sobre isso. et je vais vous en donner une base. É que tem muita coisa que a gente imagina Il y a plein de choses que nous imaginons que é o inimigo que está fazendo, que c'est l'ennemi qui fait, mas na verdade é Deus que está fazendo mais en vérité c'est Dieu qui fait, para nos aproximar do pour propósito. nous rapprocher du plan. Porque Deus está mais preocupado em nos preparar Parce que Dieu est plus préoccupé à nous préparer para morar no céu pour vivre là au ciel, do que nos abençoar de que nous bénir para morar na terra. pour vivre sur cette terre. Porque o propósito primário, Parce que le premier objectif, o primeiro propósito de Deus le premier objectif de é Dieu, nos salvar. c'est nous sauver. Se a bênção Si la bénédiction atrapalha a salvação, empêche le salut, ele tira a bênção. il enlève la bénédiction. Mas a salvação, Mais le salut mas o propósito, et l'objectif de Dieu, alguém que é salvo quelqu'un qui est sauvé e que cumpre o et propósito, qui accomplit le plan de Dieu, ele tem a salvação il a le salut e ele tem a bênção. et la bénédiction. Mas se foge do propósito, Mais s'il fuit du plan, se afasta da bênção. il s'écarte de la bénédiction. Quando nós somos guiados por Deus, Quand nous sommes guidés par Dieu, a bênção do Senhor, la bénédiction du Seigneur, ela anda atrás da gente. elle marche derrière nous. Ela nos alcança, como a Bíblia diz. Elle nous atteint, comme la Bible dit. Mas quando nós estamos fora do propósito, Mais quand nous sommes à l'extérieur du plan, as provações do Senhor, les épreuves du Seigneur, que tanto nos abençoa,
qui nous a tant bénis, aquele chicote de Hebreus lá. ce coup de fouet d'Hébreux, Isso. Nossa, que bonito, né? Coup de fouet. Bonito. Ele nos alcança. et nous atteint. Pastor, Deus tem chicote? Dieu donne des coups de fouet. Leia o Salmo 23, você vai ver Lis le psaume 23, tu verras que Deus tem uma vara. que Dieu a une canne. Quando a gente foge um pouquinho, ele vai com a vara. Quand nous fuyons un petit peu, Tô falando il de va mim, avec não é le você bâton. não, viu, irmão? Quando eu fujo um pouquinho, ele vai com a vara e Moi, quand je fuis un peu, il va avec le bâton. lap. E a gente volta pro propósito. Et nous revenons pour le plan. Quantos estão entendendo essa palavra? Qui comprend cette parole? O que eu quero dizer para você é o seguinte: Ce que je veux vous dire, c'est le suivant. Deus mandou fazer. Dieu a dit de faire. O propósito de Deus para sua vida aqui na França, qual que é? L'objectif de Dieu pour ta vie ici en France, c'est quoi? Você não precisa falar para mim. Tu n'as pas besoin de me dire. Deus fala com você sempre. Dieu te parle tout le temps. Qual é o propósito para sua vida? Quel est l'objectif pour ta É vie? isso que vai gerenciar você. C'est ça qui va te diriger. Irmãos, já aconteceu que algumas pessoas que vieram para cá, Il y a déjà des personnes qui sont venues jusqu'ici. pessoas que no Brasil eram muito crentes Des personnes qui étaient chrétiennes au Brésil e que chegou aqui e fugiu do propósito. et qui sont arrivées ici, qui ont fui le plan de Dieu. E Deus deu um jeitinho Et Dieu trouve une solution e mandou de volta para o Brasil. et les renvoie de retour au Brésil. Mas se lá você é crente, então fica lá. Si là-bas tu étais chrétien, reste là-bas. Quantos estão entendendo? Est-ce que vous comprenez? Aqui é para ficar crente. Ici, c'est pour être chrétien. Tá aqui na França é para ser Vous crente. êtes ici en France, c'est pour être Tá aqui chrétien. na França é para iluminar. Vous êtes ici, c'est pour É para illuminer, ser luz para essa pour nação. être la lumière de cette nation. O euro não pode apagar o crente. L'Europe ne peut pas éteindre le chrétien. Os negócios não podem apagar o crente. Les affaires ne peuvent pas éteindre le Os chrétien. amigos não podem apagar o crente. Les amis ne peuvent pas éteindre le Nós chrétien. somos chamados para incendiar essa nação. Nous sommes appelés pour allumer cette nation. Eu vou te dizer uma coisa, se você decidir ir para Nínive, Et si tu décides d'aller à Ninive, como Jonas decidiu, comme Jonas a décidé, nada vai faltar para você. rien ne va manquer pour toi. Tem uma coisa, você pode escrever, biblicamente, propósito bíblico, Tu peux princípio bíblico. Principe biblique. Deus Dieu banca, patrocina a sua obra. Deus patrocina. Não conseguiu, não? Deus. sponsorise. Dieu sponsorise son œuvre. Eu também não sabia, não. Merci. Viu, tá? Você está perdoado, que eu também não sabia, não. Então, vamos lá, vai ficar bem bonito agora. Deus patrocina a sua obra. Dieu sponsorise son œuvre. Olha aí, gravou agora, crente? Sponsorize. Sponsorise. E se você está dentro do propósito, Et si tu es à l'intérieur du plan, você é alvo das bênçãos. tu es la cible des bénédictions. Você é alvo desse patrocínio de Deus. Tu es la cible de ce sponsor de Dieu. Você está amparado Tu es imparable pelas bênçãos do Senhor, par les bénédictions du porque Seigneur. Ele está trabalhando com isso. Parce qu'il travaille avec ça. Agora, existem dois lugares onde o Senhor trabalha. Mais il existe deux lieux où le Seigneur travaille. Deus está trabalhando para abençoar aqueles que estão no propósito. Dieu travaille pour bénir ceux qui sont dans le plan. E Deus está trabalhando para resgatar aqueles que estão fora do Et propósito. Dieu travaille pour sauver ceux qui sont en dehors du plan. Será que, olha a pergunta, hein, Nicolas, olha só. Écoutez la question. Só falo se você dá glória a Deus. Je parle juste si vous donnez la gloire à Dieu. Será que Deus está correndo atrás de você? Est-ce que Dieu court derrière toi Ou será que você está correndo atrás de Deus? ou est-ce que tu cours derrière Dieu? Será que Deus está trabalhando e os anjos, sabe os anjos cansados, ilustração, Imagine les anges fatigués para trazer você de volta, qui essaient de te ramener. ou você está conectado? Eu falo com fé, eu acredito nisso aqui. Você Ou está alors- conectado. Tu es connecté. Você está todo dia perguntando: Tous les jours, tu demandes, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Manda que eu obedeço. Ordonne que j'obéisse. Manda eu ir para uma cidade que eu vou. Ordonne d'aller dans une ville, Manda eu je vais. pregar que eu vou pregar. Ordonne de prêcher, je Manda eu vais. cantar que eu vou cantar. Ordonne de chanter, je chante. Manda eu ministrar que eu vou ministrar. Ordonne de ministrer. Manda eu orar que eu vou orar. Ordonne de prier, je prie. Amém? Você é esse crente. C'est toi ce chrétien. Mas nós estamos vivendo num tempo Mais nous vivons un temps que os crentes fazem assim. Alguns crentes, não estou falando de você não. où certains chrétiens font ça. Mais pas Deus vous. revela o propósito. Dieu révèle le plan Através do pastor, à travers un pasteur, os ministros do Senhor. les ministres du Seigneur. A pessoa vai pensar Et la personne va penser se ele vai entrar no propósito. si elle va entrer dans ce plan. Se não vai me incomodar com nada. Si ça va pas me déranger pour quelque chose. Se não vai mudar a minha rotina. Si ça va pas changer ma routine. Se não vai tirar o meu sossego. Si ça va pas
enlever ma paix. eu vou participar. Je vais participer. Mas todo o propósito de Deus Mais tout plan de Dieu tira você de um lugar va t'enlever d'un endroit e leva você para o outro lugar. pour t'amener à un autre endroit. Muitas das vezes Deus faz, eu não gosto da palavra que muitas pessoas fazem, um reboliço, eu não gosto da palavra reboliço. Reboliço é bagunça, Deus não faz bagunça. Dieu ne fait pas de bazar. Deus faz uma mudança completa Dieu fait un changement complet na sua rotina. dans ta routine. E Ele, quando faz isso, Et comment il fait ça? geralmente o crente vai para Tarsis. Généralement, le chrétien, il va à Tarsis. Quando Deus fala assim, eu vou mudar você de lugar. Et quand Dieu dit, je vais te changer E d'endroit, olha, é tão sério que eu estou falando para você aqui. et c'est si sérieux ce que je vous dis, Quando você vê Jesus chamando os discípulos, quand tu vois Jésus appeler les disciples, Jesus não chegou para nenhum deles. Jésus ne n'est pas arrivé pour un Falou seul. assim, eu tenho um chamado para você. Il a dit, j'ai un appel pour toi. Fica aí onde você está. Reste où tu es. Nenhum. Non, pour aucun. Jesus falou assim, eu quero que você venha. Abandona tudo. Jésus a dit, je veux que tu abandonnes tout et que tu viennes. Venha comigo Viens avec moi para uma nova vida. pour une nouvelle vie. Será que você está entendendo isso? Est-ce que vous comprenez ça? Muitas das vezes a gente fala que é o inimigo. Beaucoup de fois, nous parlons avec l'ennemi. Se vai mudar alguma coisa em nós. Si ça va changer quelque chose entre nous. en A nous. gente diz, não pode ser Deus. Et nous disons, ça ne peut pas être Dieu. Mas observa que Jesus, leia o Novo Testamento. Mais observe bien, lis le Nouveau Testament. Leia Mateus e veja. Regarde en Matthieu. Levi, venha comigo. Pedro, venha comigo. Pierre, viens avec moi. Tiago, venha comigo. Jacques, viens avec moi. João, sai daí. Jean, viens avec moi. Todas as pessoas que ele chamou, Toutes les personnes qu'il a appelées, ele tirou de um lugar, il les a enlevées d'un endroit. levou para outro lugar. Il les a amenées à un autre endroit. Da mesma forma vai ser você. De la même forme, ça va être pour toi. Talvez eu estou falando de uma maneira bem direta para alguém aqui. Peut-être que je parle d'une manière très directe pour quelqu'un ici. Talvez Deus está falando de uma maneira bem direta para alguém aqui. Peut-être que Dieu parle d'une manière très directe Se pour você quelqu'un quer ici. paz na sua Si vida, tu veux la paix dans ta vie, então entre dentro do propósito. entre dans le plan. Porque enquanto você não entrar no propósito, Parce que tant que tu ne vas pas entrer dans ce plan, o vento vai soprar. le vent va souffler. Deus vai te chamar todo dia. Dieu va t'appeler tous les jours. Ele vai usar o profeta. Il va utiliser le Se você não prophète. acreditar no profeta, ele usa outro profeta. Si tu ne crois pas un prophète, il va envoyer un autre. Se você não acreditar nesse outro profeta, Si tu ne crois pas au second prophète, ele usa animal para falar com il va você. utiliser un animal pour parler avec toi. Ele usa alguma situação da sua vida para falar com Il você. va utiliser une situation pour parler avec toi. De vez em quando, Nicolas, Et des fois, uma pessoa liga para a gente une personne appelle e fala, pastor, et dit, pasteur, a frase é bem clássica. c'est une phrase très classique. Pastor, eu não aguento mais. Pasteur, je ne supporte plus. E eu já penso no Jonas. Et moi, je pense déjà à Jonas. Eu falo, aguenta. Et je dis, supporte. Você vai ver só se você não aguenta. Tu vas voir si tu supportes pas. Pastor, não, querido, o Senhor está trabalhando na sua vida. Le Seigneur travaille dans ta vie. Pastor, não vejo Deus. Pasteur, je ne vois pas Dieu, É Deus. mais c'est Dieu. Pastor, Deus não manda esse tipo de tempestade. É Deus que está mandando, irmão. Pasteur, Deus. Dieu n'envoie pas ces tempêtes. Si E eu Dieu vou te fait. falar uma coisa. Já pula já nessa água, irmão. Et je vais te dire quelque chose. Nem Saute de espera as toi-même dans pessoas l'eau. te jogar na água, não. Observe que N'attends não pas foi que les ele que personnes te pulou. jettent. Já pula já nessa água, irmão. Saute déjà dans l'eau. Você vai ver que o peixe vai pegar você e trazer você de volta Tu vas para o voir que le propósito. poisson va t'avaler et te ramener sur la berge. Não é, as situações da sua vida nunca vão explicar. Les situations de ta vie ne vont Não pas importa expliquer. como você esteja. Peu importe comme Se tu es. você é muito rico, Si tu es très riche ou se você está em escassez, ou alors si tu es pauvre, nada justifica rien ne justifie fugir do propósito de fuir Deus. du plan de Dieu. Você não vai conseguir explicar isso para ele, Tu ne vas pas réussir à lui expliquer ça porque ele conhece você. parce qu'il te connaît déjà. E às vezes a pessoa chega para o pastor Et des fois, la personne vient voir le pasteur e fala assim, pastor, a minha vida, o senhor não sabe da minha vida. et dit, pasteur, tu connais pas ma vie. O senhor tem que chorar comigo, pastor. Tu dois pleurer avec moi. E às vezes dá vontade de falar para ele, eu tenho que contar a minha vida para você também. Et des fois, je vais lui dire, moi aussi, je vais te raconter Se ma eu vie. contar a minha vida para você, você vai ficar tão alegre. Si je te raconte ma vie, tu vas être si heureux. Você está entendendo, Vous querido? comprenez? Aí ele fala assim, não, se eu convencer o pastor Et il dit, si j'arrive à convaincre o pastor vai convencer Deus. le pasteur va convaincre Dieu. Não vai, não. Non, Eu não tenho esse poder. je n'ai pas ce pouvoir. Pastor, ora por mim, pastor, Pasteur, prie pour moi, para que o vento pare de soprar. pour que le vent arrête de souffler. Agora essa é para terminar. Et ça, c'est pour terminer. A gente levanta a mão para orar. Et on lève la main pour prier. Você me permite orar por você aqui? Bonjour. Não tem nada a ver com a história, viu? Ça n'a rien à voir O avec pastor l'histoire. levanta a mão para orar Le pasteur lève la main pour prier. e ele repreende o vento.
Et il reprend le vent. Ele diz assim, Deus cessa o vento contra a vida desse irmão. Et il dit, Dieu cesse le vent contre la vie de ce Ele frère. está dizendo assim, Deus, eu não concordo Et il est en train de dire, Dieu, je ne suis pas d'accord com aquilo que o Senhor está fazendo. avec ce que le Seigneur fait. Eu parei de fazer essa oração. J'ai arrêté de faire cette prière. Eu já faço a oração dizendo assim, Deus, sopra mais forte. Et maintenant, je fais une prière différente. Je dis, Dieu, souffle plus fort. Porque quanto mais rápido, Parce que plus rapide, porque eu não tenho o poder de tirar ele da prova. je ne peux pas l'enlever de l'épreuve. Ficou forte, não ficou, gente? Fala assim, forte. C'est fort. É palavra de Deus para você. C'est la parole de Dieu pour vous. Pode ser o profeta que for. Ça peut être n'importe quel prophète. Pode ser o ungido que for. Ça peut être loin de Dieu. Pode ser o profeta Isaías. Ça peut être Isaïe en Ele vai personne. ter que se submeter Il va devoir se soumettre àquilo que Deus está fazendo. à ce que Dieu est en train de faire. Pode ser o meu pastor, Ça peut être mon pasteur, o que eu tanto amo. que j'aime tant. Vai pôr a mão na minha cabeça. Il va mettre la main sur ma tête. Ele vai ter que se submeter Il va devoir se soumettre àquilo que Deus está fazendo. à ce que Dieu fait. Quantos estão entendendo? Qui comprend? E aí Deus revela na mente da gente. Et Dieu nous révèle, Não é o diabo, não. ce n'est pas le diable, Sou eu que estou fazendo. c'est moi qui fais. Faz o apelo para ele que ele volta. Faz o apelo. Appelle-le. E aí eu já faço o apelo. Querido, você quer voltar para Jesus? Tu veux revenir à Jésus? Pastor, eu sou crente. Pasteur, je suis chrétien. Escreve no seu coração, pastor. Crente sou eu. Chrétien, c'est moi. Eu sou o crente do jejum. Je suis le chrétien du jeûne. Sou o crente da oração. Je suis le chrétien de Eu prière. sou do reteté de Jesus. Eu não estou falando disso não, irmão. C'est pas ça dont je parle. Eu estou querendo chamar você para o propósito de novo. Je veux vous appeler au plan de nouveau. Você quer voltar para o propósito de Deus? Tu veux revenir dans le plan de Dieu? Diga forte. C'est fort. Você quer voltar para dentro? Jonas, você já é crente, não é? Jonas, tu es voltar? chrétien déjà? Quer voltar para o propósito de Deus? Tu veux revenir dans le plan de Dieu? E então, essa pessoa volta para o propósito de Deus. Alors cette personne revient dans le plan de Dieu. E a partir de agora não tem mais tempestade. Et à partir de maintenant, il n'y a plus de A tempête. partir de agora, a Bíblia diz, Et la Bible dit qu'à partir de prepara para você maintenant, dar glória a Deus, que tudo coopera. tout coopère. Não disse uma coisa, pastor Reginaldo, a Bíblia diz tudo coopera. Tout coopère. Esse tudo coopera no original está dizendo Deus trabalha. Ça veut dire Dieu travaille. Deus coloca à disposição Dieu met à disposition tudo que existe tout ce qui existe para abençoar pour bénir aquele que ama Ele. celui qui l'aime. E aquele, está escrito lá, C'est écrit comme ça dans la e Bible. aquele que vive os seus propósitos. Et celui qui vit les plans de Dieu, Fica de pé, por favor. mettez-vous debout. Eu vou fazer o apelo agora, Je vais faire l'appel maintenant, com muita coragem. avec beaucoup de courage. Irmãos, eu sei que vocês me amam. Je sais que vous m'aimez. E eu também amo vocês. Et moi aussi, je vous aime. E eu coloquei no meu coração Et j'ai mis dans mon cœur que eu vou pregar a palavra nessa igreja. que je vais prêcher la parole dans cette église. Eu vou pregar a palavra nessa igreja. Je vais prêcher la parole dans cette église. Porque eu acredito na transformação. Parce que je crois dans la Pelo transformation, poder da palavra. par le pouvoir de la parole. Eu acredito na Je transformação. crois dans la transformation. E eu vou fazer o apelo aqui agora. Et je vais faire l'appel maintenant. Você quer voltar para o propósito de Deus? Tu veux revenir au plan de Dieu? Parar de olhar para você mesmo, Arrêter de regarder vers toi-même, para as situações da sua vida, pour les situations de ta vie, suas amarguras, pour tes amertumes, suas decepções. tes déceptions. Olhar para suas dores, Regarder tes douleurs, as dificuldades que você passou. les difficultés que tu as traversées. E você quer voltar a cumprir o propósito de Deus. Et tu veux revenir à accomplir le plan de Dieu. Glória a Deus, porque já tem uma pessoa aqui que entendeu Gloire a à Dieu palavra. pour cette personne qui est venue. Eu estou convidando você a voltar para o propósito. Je vous invite à revenir pour le plan de Dieu. Volte para o propósito do Senhor. Revenez au plan du Seigneur. Volte para o propósito do Senhor. Revenez au plan du Seigneur. Será que tem mais uma pessoa que quer hoje? Est-ce qu'il y a une autre Aleluia. personne qui veut revenir, Que quer tomar essa decisão? qui veut prendre cette décision? Aleluia. Tem uma cidade esperando você. Il y a une ville qui t'attend. Tem monte de pessoas que só serão salvas Il y a beaucoup de personnes qui seront sauvées depois que você pregar. après que tu prêches. Deus não vai escolher outra pessoa, Dieu ne va pas choisir une autre personne, porque Deus já escolheu você. parce que Dieu t'a déjà choisi. Feche os seus olhos aonde você está. Fermez vos yeux là où vous êtes.